Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais enigmáticas e impactantes de todos os tempos, uma que ecoa até hoje, o beijo que rasgou o céu. Preparem-se porque a verdade que vamos desvendar é mais profunda do que imaginamos. Nem todo inimigo de Deus chega com uma espada nas mãos. Não, alguns vêm sorrindo, com palavras doces e, pasmem, beijam o rosto do mestre. Estamos falando de Judas Iscariotes, um nome que virou sinônimo de traição. Ele caminhou lado a lado com a própria luz, mas escolheu, conscientemente, viver nas sombras mais profundas. Por 3 longos anos, Judas ouviu as palavras do Filho de Deus. Ele viu o inacreditável acontecer. Cegos enxergarem, coxos andarem e até mortos voltarem à vida. Presenciou o amor, a compaixão, a sabedoria divina manifestada em carne e osso. E mesmo com tudo isso, algo em seu coração permaneceu frio, duro, como pedra. É de arrepiar só de pensar, não é? Muitos de nós já nos perguntamos, será que Judas foi apenas uma peça no destino? Será que ele nasceu já predestinado a trair? E a resposta é um sonoro e libertador não. Ele nasceu com a mesma liberdade que eu e você possuímos. A liberdade de escolher, de amar, de seguir o bem. Mas, ao invés de usar essa dádiva para amar e servir, ele a usou para vender o amor, o próprio Messias. Isso nos faz refletir muito sobre nossas próprias escolhas, não é? Vamos direto ao ponto. O primeiro grande sinal em Judas foi o que chamo de a fé que nunca floresceu. Pensem comigo. Judas falava com Jesus todos os dias, mas nunca, em momento algum, o chamou de Senhor. Para ele, Cristo era apenas um mestre, um líder inspirador, sim, mas nunca um Deus a ser adorado de corpo e alma. Enquanto Pedro, num gesto de humildade e adoração genuína, caía aos pés do Messias dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador." Judas permanecia calculista, frio. Ele via os milagres, mas sua visão estava distorcida. Começou a enxergar neles apenas oportunidades, quem sabe, de poder ou benefício próprio. É impressionante como podemos estar tão perto e ao mesmo tempo tão distantes da verdade, não acham? E isso nos leva ao segundo ponto, a semente que o inimigo plantou. A Bíblia nos diz que Satanás entrou em Judas, mas aqui está uma verdade crucial. O inimigo não invade corações fechados e protegidos. Ele só entra por frestas que nós mesmos deixamos abertas. E a grande fresta no coração de Judas se chamava ganância. Ele era o tesoureiro do grupo de discípulos. Cuidava do dinheiro, mas, secretamente, furtava do próprio tesouro. E quanto mais ele roubava, mais essa fresta se alargava. Mais distante ele ficava da verdade e da luz. Até que um dia, a simplicidade do amor de uma mulher se tornou uma pedra de tropeço para ele. Lembram-se de Maria, que derramou um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus? Judas se enfureceu dizendo: "Que desperdício! Poderíamos vender isso e dar o dinheiro aos pobres." Mas a verdade, meus amigos, é que o verdadeiro desperdício estava no coração dele. Vazio, frio e já vendido por dentro, muito antes das moedas de prata. É um alerta para todos nós. O que temos valorizado mais? E então, chegamos ao momento mais dramático. O momento da entrega. Naquela noite sombria em Jerusalém, o ar estava pesado de expectativa e traição. Os outros discípulos ainda não sabiam, mas o traidor já havia fechado o seu negócio. 30 moedas de prata. Pensem nisso, o preço de um escravo. Esse foi o valor que Judas deu ao sangue do Salvador. Quando ele se aproximou de Jesus no jardim do Getsêmani, a luz fraca da lua deve ter refletido em suas mãos trêmulas. E com um beijo, um gesto que deveria ser de carinho, de amor, ele selou a sentença do Filho de Deus. Aquele beijo não foi de afeto, mas sim o som ensurdecedor de uma alma sendo vendida. É um momento de profunda tristeza e reflexão. Mas a história não termina aí. Veio o arrependimento que veio tarde demais. Quando tudo se cumpriu, quando Jesus foi condenado, Judas finalmente percebeu o abismo que havia cavado com as próprias mãos. Tentou devolver o dinheiro, mas a prata já havia manchado suas mãos com sangue, não apenas figurativamente, mas com a culpa que o corroía.
Buscou perdão nos sacerdotes, mas esqueceu que o perdão verdadeiro não habita em templos de pedra. Ele habita no coração de Cristo, um coração que ele havia traído. Judas se entristeceu, sim, profundamente. Mas ele não se converteu. Chorou pelo castigo que o aguardava, mas não pelo pecado em si. E na solidão cruel do remorso, sua alma mergulhou nas trevas que ele mesmo escolheu. Que tragédia! E é por isso que a história de Judas não é apenas sobre traição, meus amigos. É um espelho poderoso que nos mostra o que acontece quando o homem caminha com Deus, mas se recusa a ser transformado por Ele. Você pode estar perto de Jesus, ouvir sua voz, citar suas palavras, participar dos rituais, e ainda assim, nunca deixá-lo morar verdadeiramente em você. O perigo não está longe do altar. Ele está no coração que adora da boca para fora, sem uma entrega genuína. Judas trocou o perdão pela culpa esmagadora, a fé pela dúvida corroedora, e o amor eterno de Deus por 30 moedas de prata que não compraram nem a própria paz interior. O erro dele não foi trair Jesus uma única vez. Foi nunca ter amado o suficiente para sequer considerar não traí-lo. Essa é a grande lição, e é por isso que sua história ecoa até hoje, não como uma maldição, mas como um aviso solene. A traição, muitas vezes, começa pequena, com um pensamento egoísta, um desejo desmedido, uma pequena concessão moral. Até que um dia, aquele beijo traiçoeiro se torna o ponto final de uma fé que, na verdade, nunca começou de verdade. É um chamado para examinarmos nossos próprios corações. Se essa mensagem tocou seu coração, não a deixe passar em branco. Deus ainda tem o poder de transformar corações que se rendem a Ele. Mas lembrem-se, essa chance existe enquanto há tempo, enquanto a porta do arrependimento está aberta. Não adie sua entrega. Muito obrigado por estarem aqui hoje e por compartilharem esse momento de reflexão conosco. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo mensagens que transformam, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação é muito importante para nós. Fiquem com Deus e até a próxima.